E aí, pessoal, tudo sussa? Hoje o papo é sério. Vamos mergulhar de cabeça nas 10 maiores catástrofes que o mundo já viu. Guerras, desastres naturais, explosões nucleares, são eventos que marcaram gerações e mudaram o rumo da história. Se preparem. Abrindo nossa lista, em 10º lugar, temos a Segunda Guerra Mundial. Foram 6 anos de pura tensão, de 1939 a 1945, que deixaram um saldo de mais de 70 milhões de vidas perdidas. A Europa virou um verdadeiro campo minado, com cidades inteiras completamente destruídas. O Holocausto, um capítulo terrível dessa história, exterminou milhões de judeus, ciganos, homossexuais e outras minorias. Para finalizar essa fase sombria, as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki anunciaram a chegada da Era Atômica, mudando para sempre a geopolítica mundial. E por falar em bomba atômica, em 9º lugar, temos o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, um dos eventos mais marcantes e trágicos do século XX. Em agosto de 1945, os Euara lançaram 2 bombas atômicas sobre essas cidades japonesas, deixando marcas profundas e indeléveis no mundo. Hiroshima foi a primeira vítima, em 6 de agosto, com cerca de 80 mil pessoas mortas instantaneamente e muitas outras sofrendo com os efeitos da radiação. 3 dias depois, em 9 de agosto, foi a vez de Nagasaki enfrentar a fúria da bomba, que matou cerca de 40 mil pessoas de imediato. As cidades foram devastadas, com milhares de pessoas sofrendo com queimaduras graves e doenças causadas pela radiação, que continuaram a afetar gerações. A partir daí, o mundo entrou em uma corrida armamentista frenética, criando um clima de tensão global que perdura até hoje, com o medo constante de um novo conflito nuclear. Imagina só, o mundo tentando se recuperar da Primeira Guerra Mundial, quando de repente surge uma pandemia devastadora. Pois é, entre 1918 e 1920, a gripe espanhola se espalhou pelo mundo como um rastilho de pólvora. Cerca de 500 milhões de pessoas foram infectadas, e para piorar, a taxa de mortalidade era assustadora, mais de 50 milhões de vítimas. A doença, extremamente contagiosa, se espalhava rapidamente com sintomas aterrorizantes. A pandemia escancarou a fragilidade da vida humana e a importância da saúde pública, mostrando que precisamos estar preparados para enfrentar os desafios que surgem. Em 1960, o Chile enfrentou a fúria da natureza com o terremoto mais poderoso já registrado, o terremoto de Valdívia, com uma magnitude de 9,5. Valdívia, a cidade mais afetada, foi praticamente apagada do mapa. Prédios desabaram como castelos de areia e milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Para piorar a situação, o terremoto desencadeou tsunamis gigantescos que varreram a costa chilena e outras partes do Pacífico, deixando um rastro de destruição incalculável. No fim, a tragédia deixou cerca de 6 mil mortos e uma cicatriz na história do Chile. Na 6ª posição, temos um incêndio histórico, o Grande Incêndio de Londres, em 1666. O fogo começou em uma padaria e, em questão de horas, se espalhou como um monstro incontrolável, consumindo a cidade medieval. Imagine só, cerca de 13 mil casas e 87 igrejas viraram cinzas. Milhares de pessoas perderam tudo o que tinham. Mas, como diz o ditado, o que não te mata, te fortalece. A tragédia levou à reconstrução e modernização de Londres, com novas leis de construção e um sistema de combate a incêndios mais eficiente. Em 5º lugar, temos um furacão que deixou sua marca na história recente, o furacão Katrina, um dos desastres naturais mais devastadores do século XXI. Em 2005, ele devastou a costa do Golfo do México, nos Estados Unidos, deixando um rastro de destruição por onde passou
afetando milhões de vidas. Nova Orleans foi a cidade mais afetada, com diques rompidos que transformaram a cidade em um verdadeiro mar, submergindo bairros inteiros e deixando milhares desabrigados. O Katrina expôs as falhas na infraestrutura e na resposta a desastres do Zelaiwa, deixando mais de 1.800 mortos e muitas lições a serem aprendidas sobre preparação e resposta a emergências. A tragédia mostrou ao mundo a vulnerabilidade das comunidades costeiras e a importância de se investir em infraestrutura adequada para evitar tragédias futuras, destacando a necessidade de políticas públicas eficazes e planejamento urbano resiliente. Em 1923, foi a vez do Japão sentir a fúria da terra tremer. O grande terremoto de Kanto, com uma magnitude de 7,9, devastou Tóquio e Yokohama. O terremoto, seguido por incêndios que duraram dias, deixou um saldo de mais de 140 mil mortos e um impacto profundo na cultura e sociedade japonesa. Mas, em meio à tragédia, o Japão se reconstruiu e buscou aprender com a experiência, investindo em avanços na engenharia sísmica e na construção de edifícios mais resistentes a terremotos. Em 1986, o mundo assistiu com apreensão à explosão de Chernobyl, na Ucrânia, um dos maiores desastres nucleares da história. O reator número 4 da usina nuclear explodiu, liberando uma enorme quantidade de material radioativo na atmosfera. Pripyat, a cidade mais próxima, teve que ser evacuada às pressas, tornando-se uma cidade fantasma congelada no tempo. Milhares de pessoas foram expostas à radiação, desenvolvendo câncer e outras doenças. O desastre provocou um debate global sobre os riscos da energia nuclear e a importância da segurança. Em 2004, um terremoto submarino de magnitude 9,1 no Oceano Índico desencadeou um tsunami devastador que marcou a história. As ondas gigantescas, como em um filme catástrofe, atingiram países como Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia e Somália. O saldo dessa tragédia foi de mais de 230 mil pessoas mortas, tornando-se um dos desastres naturais mais mortais da história. Em meio à dor e ao caos, o mundo se uniu em solidariedade, com diversos países enviando ajuda humanitária para as regiões afetadas. Chegamos ao topo do nosso ranking com o terremoto mais mortal do século XX, o terremoto de Tangshan, na China, em 1976. Este evento catastrófico marcou a história de desastres naturais, com sua intensidade e devastação. A cidade industrial de Tangshan foi atingida por um terremoto de magnitude 7,8, que a transformou em um amontoado de destroços. Edifícios desmoronaram, ruas foram destruídas e a infraestrutura da cidade foi completamente arrasada. O número de vítimas é assustador. Oficialmente, 242 mil pessoas morreram, mas algumas estimativas apontam para um número ainda maior, chegando a 655 mil. A magnitude da tragédia foi sentida em todo o país. A tragédia chocou a China e o mundo, expondo a vulnerabilidade do país a terremotos. A resposta internacional foi imediata, com muitos países oferecendo ajuda humanitária e suporte técnico. A reconstrução de Tangshan foi lenta e dolorosa, mas a cidade, aos poucos, se reergueu, tornando-se um símbolo de resiliência e superação. Hoje, Tangshan é um testemunho da capacidade humana de se recuperar e prosperar após uma catástrofe tão devastadora. E aí, pessoal? O que acharam da nossa viagem pelas maiores catástrofes mundiais? É de arrepiar, né? Mas é importante conhecermos a história, por mais dura que ela seja, para aprendermos com os erros do passado e construirmos um futuro melhor. E aí, qual dessas catástrofes te impactou mais? Conta pra gente nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu, galera!